Pertencer a algo maior que eu me faz tão grande quando estou com vocês. Ai, que delícia! E é nesse clima que a gente inicia a nossa entrevista de hoje. Eu sou a Jaque, fundadora do movimento Gente de Verdade, um movimento de autoaceitação. E aqui é claro que a gente quer conhecer o palco, mas também os bastidores de cada um. Por isso, conhecer a nossa gente de verdade. Então, é nesse movimento que eu apresento hoje o meu entrevistado, que é o Thiago, autoridade em respiração, hipnoterapeuta, terapeuta respiratório, coach, músico, musicoterapia. E aí ele vai falar para vocês um pouquinho do que ele faz, mas de quem ele é também. Então, gostaria que você se apresentasse. Olá, feliz de estar aqui contigo. Bom, difícil começar, né? Quem sou eu? Bom, meu nome é Thiago, nasci em São José dos Campos, tenho 48 anos e a minha vida começa com desafios respiratórios, ironicamente falando, né? Hoje eu entendo que de uma vulnerabilidade, de uma fragilidade, isso hoje é minha potência. E não é à toa que eu ensino as pessoas a respirarem bem, porque a minha vida começa respirando muito mal, né? Eu comecei desde um aninho de idade com crises de asma, bronquite, rinite, sinusite, enfim. Então, a minha infância toda foi marcada por idas e vindas ao hospital, fazer inalação, vida inteira infantil e também entrando na juventude, tomando corticoides. Isso influenciou o meu crescimento, não desenvolvi o que eu poderia ter desenvolvido. Então foi um Deus nos acuda mesmo, sabe? O começo da minha vida não foi nada agradável. Eu lembro que minha mãe falava assim: "Esse aí não pode nem olhar para o sorvete que já tem uma crise de bronquite", ou seja, não podia tomar gelado, não podia tomar vento, não podia nada. Para uma criança isso é muito frustrante. Só que de alguma forma isso foi imprimindo na minha alma, assim, já de buscador, de ser inquieto que sou, algo que assim, bom, peraí, ou eu aceito isso, fico submisso a esses jargões aí que eu não posso, ou eu vou tentar descobrir aí tentar entrar nesse labirinto que sou eu. E aos 17 anos eu lembro que eu tive uma ruptura assim e me rebelei contra os fármacos. Eu falei, não vou tomar mais corticóide não, broncodilatador, não quero mais nada disso. E eu lembro que eu passava as madrugadas assim, lutando mesmo pela próxima respiração. Para quem sofre de asma sabe do que eu estou falando, é algo assim muito agonizante, você ficar ali, e aí na próxima era de novo, o mesmo esforço. Então era agonizante, só que eu estava determinado, eu falo, não, eu vou resolver essa história. Então eu passava a noite inteira sofrendo, e aí de manhã cedo aquela dor de cabeça por ter forçado tanto, né? Mas aí de manhã já estava mais ameno, e aí começava o dia, as atividades, e eu já estava fora da crise, né? Então isso foi me marcando, foi assim, poxa, eu preciso entrar de cabeça nisso, eu preciso descobrir o que é a causa dessa doença, dessa questão, que a alopatia fala que não tem cura, que é uma condição para sempre, etc. Hoje eu não vejo assim, eu vejo que isso é um termômetro. Continua comigo, ela não foi embora, é uma questão realmente que está impregnada no meu DNA, mas ela virou meu professor, que ela vai me mostrando como é que está o meu termômetro interno. Sim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento, você, olhando para a sua natureza, você começou a buscar pela respiração por um aspecto físico. E depois, isso se tornou um aspecto também emocional, espiritual, evolutivo. Como é que foi essa virada de chave, a hora que você viu a totalidade da sua busca pela respiração? O que a respiração começou, essas técnicas que você foi buscando, o que ela começou a fazer na sua vida? Então, as coisas foram acontecendo meio paralelas. Eu lembro na época da primeira Eucaristia, né, que eu fui criado católico, apostólico, fiz lá todo
no cronograma, eu lembro que eu tive um momento assim com a espiritualidade. Isso me abriu. Não tinha nada a ver com a minha respiração. Foi uma busca da minha alma, né? Então eu tive um momento de, assim, eu não sei se eu posso chamar de eu me apaixonei, né, na forma de Jesus, enfim, eu tinha uma conexão ali na cristandade, né? Então isso foi uma coisa que também marcou a minha alma, mas até então não tinha conectado os pontos. Eu não tinha entendido que a minha busca espiritual era a mesma busca da minha cura física. Sim, né? Hoje eu entendo que é uma coisa só, né? Essa cura, essa integração, né? Então, isso aconteceu e mais para frente eu sempre fiz artes marciais, então estava sempre conectado com o corpo, né? Sempre me movendo muito e Kung Fu, Tai Chi Chuan, sempre muito aspecto energético. Então, isso foi trazendo alguma integração, porque ao mesmo tempo que trazia um pouco mais de paz, me ajudava também na parte física, mas nem sempre foi assim, né? Sim, mas assim, tem algum ponto que você fale assim, eu estava sempre muito conectado com a minha essência, sabia? Em algum momento eu me senti desconectando da minha verdade, indo para o mundo e senti um sofrimento e a respiração foi uma âncora ou não? Ou você nunca sentiu desconexão com a sua verdade? Eu sempre me senti desconectado da minha verdade, porque justamente a minha verdade nunca foi uma coisa fixa, era uma busca. A verdade para mim era e ainda é um constante desconstruir. E nas vezes que eu cheguei e falei, é isso, a vida vinha, passava uma rasteira e já não era mais. Então hoje eu vejo assim, que é como se fossem várias camadas da cebola. Sim, né? Eu começo com todas as camadas da cebola, mas ainda num berço que me deu assim, me colocou a sementinha da fé, da devoção. Minha mãe rezava comigo todo dia na cama. Então isso me dava assim uma força de um poder maior. Então eu rezava, falava, não, me cura, me ajuda e tal. Tinha essa busca para a cura física, mas tinha uma inquietação de eu queria... Qual que é o sentido da vida? Eu tô aqui para quê mesmo? Para sofrer só? Para não poder tomar sorvete e ser uma criança triste? Então essas coisas foram imprimindo então vai buscar, não está aqui dentro, porque vai andar. Isso é muito interessante, eu quero falar com o pessoal de casa. Nós, como seres humanos, a gente nasceu para viver com uma relativa conexão com a nossa espiritualidade e com o nosso eu real. Mas em alguns momentos a gente se desconecta. E às vezes a gente vai para tão longe da gente mesmo e entre eu e eu mesmo tem tanto espaço que aqui mora a ansiedade, a depressão, a angústia, o pânico. E aí, quando a gente cansa de sofrer, cada um vai ter o seu caminho de reconexão, que aqui hoje nós estamos falando de um caminho pela respiração. E, trazendo a verdade do Tiago, quando a gente começa a ver que a gente está muito longe da gente mesmo, é porque a gente está contracenando também com o mundo, num verdadeiro teatro, onde o nosso personagem fala mais do que o nosso eu real. Claro, gente, que lógico que a gente tem as nossas representatividades no mundo e que às vezes a gente está nos nossos papéis, mas isso é muito diferente do nosso personagem, é aquele que a gente monta para sobreviver. E aí, na hora, a gente cansa disso e a gente começa a voltar. Essas desconstruções e esse descondicionamento que o Tiago está falando é exatamente o gente de verdade, que é isso que eu sempre trago no meu método de trabalho. Sair desse ideal que nos maltrata e voltando para casa, que é voltar ao zero, que você tanto fala, que é o nosso real. Então, trouxe isso porque realmente traz um elemento muito forte dentro da proposta do meu projeto, linkando com o seu. Então, eu gostaria de te perguntar assim, como tem sido essa sua volta para casa, né? Como tem sido tentar zerar de vez em quando, sair um pouquinho desses condicionamentos mentais e abrir para essa experiência tão forte do nosso intuitivo, do nosso sensitivo, do nosso espiritual. Como tem sido isso para você? Tem sido montanha-russa. Isso é gente de verdade. Teve momentos que eu passei assim,
Como é que eu falo? Eu estava sentado no colo de Deus, assim, né? Como se tivesse... Eu andava assim, eu não andava, não estava no chão, eu flutuava. Eu andava assim 10 centímetros do chão e as sincronicidades era tudo que estava acontecendo sempre no aqui e agora. E foi maravilhoso poder experimentar esse néctar, essa sensação de que achei, puxa, estava buscando todo esse tempo. E isso, claro, juntou bem-estar físico, bem-estar mental, conexão, intuição, tudo funcionando, né? E foi muito interessante, para não dizer outra coisa, quando eu me desconectei. E eu percebi justamente que era uma lição que eu precisava naquele momento, porque no momento que você encontra alguma coisa, tem todas as confirmações do mundo que você pode ter, é fácil a gente se achar, né? Falar assim, agora eu estou num ponto de estabilidade. E aí vinha, né, os golpes da vida e, de novo, daqui a pouco eu não me encontrava mais. Então foram momentos assim muito fortes, porque mesmo depois de ter encontrado verdades que eu até hoje sinto que que continuam sendo verdades, mas elas não estavam mais tangíveis, eu não conseguia mais sentir aquela sincronicidade toda. Estava de novo sentindo o peso da gravidade nos ombros, estava de novo, né, sobretudo quando tem filho, aquela coisa, a vida começa de novo, eu falo, nossa, peraí um pouquinho, eu já achei que eu estava melhorzinho, né? E sempre foi uma constante recomeçar. Então tá, como é que recomeça? Como é que religa? Cadê? De novo os pontos, cadê? Perdi o novelo, né? E aí que a respiração passou a ser também mais fundamental, porque teve horas até que minha fé não funcionava. Sim. Eu falava, cadê fé? Fé? Que fé? Acreditar em quê? Não, é tudo história. Esse mundo aqui, fé em quê? Exato, tipo, e até as crenças espirituais que eu tinha, eu falava, não, isso aí foi historinhas que me contaram. Eu comecei a questionar tudo. Sim. Tudo. Eu falo, não, isso aí quem disse? Eu não fui, eu não estava lá, não vi. Tiago, mas isso é muito interessante, sabe por quê? Quando a gente questiona a fé, que é essa fé raciocinada, que em alguns momentos a gente para de experienciar e passa a questionar, se a gente estiver muito conectado com a travessia que a gente está fazendo, ela é mais um galgar, porque ela amplia, né? A fé sentida e raciocinada. Quer dizer, peraí, para onde que eu estou indo? Que fé é essa? Quais são as respostas que eu estou buscando? E eu acho muito interessante isso que você está trazendo, porque eu me vejo nesse movimento de um ser oscilante, que horas estou experimentando Deus de uma forma assim que eu estou tomada, arrebatada por Ele. E horas eu falo, onde está Deus que eu não te sinto? Saulo. E eu sigo ali pelo compromisso. Como você segue pela respiração, que é tipo assim, já que eu não estou sentindo nesse momento, e eu não estou tomado, e o meu vazio se apresenta, e as minhas questões se abrem, então agora eu volto porque me ancora, que é a respiração. E ela é um compromisso de amor comigo, né? Do mesmo jeito que eu tenho no meu movimento a fé no altar. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu tenho um altar construído no centro da minha casa, que ela é o meu compromisso. 5 horas da manhã eu estou lá, independente de qualquer coisa. Se eu estou sentindo ou não, existe uma construção de amor sendo feita ali por mim mesmo. Uma coisa que eu sempre pensei, da nossa dor vem o nosso ativismo, né? E você fala que a asma foi um caminho que hoje é o que movimenta a sua vida, que é a respiração, o seu método. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, até para ajudar quem está em casa, como esse método pode ajudar as pessoas. Tanto na ansiedade, na insônia, na depressão, como é que isso pode ser um movimento de reconexão com eles? Legal. Bom, basta respirar para estar vivo, né? E o contrário é verdadeiro também, né? A vida termina com o último suspiro. Então a respiração é o fio condutor de toda a nossa experiência. O tempo todo permeado pela respiração. Sim. É interessante que em latim a palavra espírito, ela tem conexão com a raiz etimológica de respirar. Respirar é o mesmo sentido de espírito, ou seja,
O espírito no corpo é a respiração, literalmente. Então, quando a gente... Tá, todo mundo respira, e daí, qual que é a nova? A nova está em você estar consciente que você está respirando. E quando você faz esse movimento, a física quântica explica, né? Quando você observa um fenômeno, o fenômeno já muda. E muda como? Basta, por exemplo, uma pessoa que está experienciando ansiedade. Se você falar para ela, observa a sua respiração, não precisa dar protocolo nenhum, técnica nenhuma. Observa a sua respiração. Só de observar a respiração vai ficar mais profunda e mais lenta. Porque ela colocou consciência naquilo. Então, assim, isso serve para todo mundo, tá? É geral. É só você perceber a sua respiração que você já se coloca em xeque. Então, para mim, o fato de eu começar a praticar técnicas de respiração e depois comecei a usar, amo a música, sempre fui músico, então colocar as dinâmicas vocálicas, os sons naturais da nossa voz, porque o som sai numa exalação, né? Então, quando a gente exala com som, nós temos toda uma ciência por detrás, eu poderia falar sobre isso, mas assim, deixa bem simples. Aquela história, quem canta os males espanta, porque quando a gente canta, duas coisas acontecem. Você alonga a sua exalação, quando você alonga a sua exalação, você diminui o batimento cardíaco e você respira mais profundamente. E você tonifica o principal nervo do nosso sistema parasimpático. O que é isso? É aquela conexão nervosa que te faz relaxar. Então, você vibrar as cordas vocais já é curativo. E eu comecei a brincar com isso, né? Com a música, com os ritmos de respiração, e comecei a desenvolver o que hoje eu chamo de respiração, que é a arte de você combinar ritmo, dinâmicas respiratórias várias, com o nariz, pela boca, enfim, vários tipos, cada um vai ter um resultado no seu sistema nervoso, e o som da voz. Todo mundo tem uma voz, então a gente consegue colocar isso da forma terapêutica, vamos chamar assim. Então, todo mundo tem essa habilidade de ser um autoterapeuta com a sua voz e com a sua respiração. Você me falar dos benefícios do seu método ou de uma respiração consciente a nível de estresse, ansiedade, né? Às vezes, esses impulsos mesmo, né? Que as reatividades que nós temos em falar sem pensar. E eu sei que a respiração é essa coisa que entre um estímulo e uma resposta pode ter uma respiração, né? Então, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre esses benefícios. Bem práticos, assim. Tá. A gente respira, em média, 20 mil ciclos respiratórios por dia. Isso é demais. Isso já nos coloca num quadro de ansiedade crônica. Por quê? Porque são muitas repetições e a gente acaba se nutrindo pouco do principal combustível da vida, que é o oxigênio. Então, o fato de você, primeiro, estar consciente da sua respiração, lembra que eu falei, quando você observa um fenômeno, ele já muda. E ele vai mudar para quê? Ele vai ficar mais lento e mais profundo. O fato de você diminuir os ciclos respiratórios, diminui a sua frequência cardíaca, abaixa a pressão arterial e tonifica o seu sistema nervoso parasimpático, te deixa menos reativo, mais responsivo. Então, assim, a respiração controla todos os sistemas do corpo. Pessoa que sofre lá com má digestão. Por que ela está sofrendo de má digestão? Por causa do estresse. Porque quando a gente está estressado, para onde é que vai o sangue? Para as extremidades, para a mão e para os pés, porque é o lutar ou fugir. E aí, o sangue que precisa estar no estômago digerindo a comida, não, ele está nas mãos e nos pés. Então, a pessoa não consegue ter uma digestão otimizada, por causa do estresse. A pessoa que está estressada, ela vai descontar na comida, porque ela está sentindo que está faltando alguma coisa. Essa pessoa, ela vai estar respirando mais rápido do que ela deveria. Por quê? Porque ela não está se nutrindo com a respiração. Então, assim, é um efeito em cadeia, uma coisa conectada na outra, e tudo chega na respiração. É incrível. Então, você está falando para mim de um aprendizado. E uma vez eu escutei uma pessoa falar que não é porque a gente come que a gente sabe comer. Não é porque a gente corre que a gente sabe correr.
E não é porque a gente respira que a gente sabe respirar. Então, eu queria te perguntar, assim, como aprender a respirar? Ótimo. Você tocou um ponto crucial, porque assim, hoje a gente quer saber de nutrição, a gente quer se alimentar bem, a gente quer mexer o corpo, a gente vai na academia, vai no funcional, etc. Quer ter boas relações sociais, quer se conectar espiritualmente. Mas e aí a respiração? Então a respiração é uma modalidade à parte, é o que você falou. Não é porque eu vou na academia, eu vou lá treinar, eu como que eu sei respirar. Não é porque eu como bem que eu sei respirar. Então a gente já tem esse conhecimento intrínseco. Só que, de novo, nem sempre nos convém, porque há momentos que a respiração, numa situação de estresse, o corpo vai continuar fazendo o que é natural dele. Se eu estou estressando, eu vou começar a respirar a mais, porque eu estou querendo lutar ou fugir. Só que aí que entra a consciência de um processo. Aí você fala, opa, peraí, estou percebendo o estresse no meu corpo, estou vendo que minha respiração alterou. Como é que faz para começar? Esteja consciente do que você está fazendo. Então, tem uma imagem bem legal, que é o método do semáforo. E é fácil visualizar e é fácil praticar. Imagina o semáforo. O semáforo tem 3 cores, né? O vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho, pare. Então, no momento que você sente que tem algum desconforto, sente que a conversa está indo para um lugar meio estranho, você pede licença e para. E você precisa só literalmente parar e observar. Sabe aquela pare, olhe, escute? É isso que a gente vai fazer. Você para, se precisar fecha os olhos. E primeiro você olha as narrativas, as historinhas que estão rodando na sua cabeça. Porque muita coisa ligada à ansiedade tem a ver com você tentar trazer o futuro no momento presente. Mas o futuro está lá, sei lá, 3 dias na frente, você já está trazendo para o presente. E isso deixa a gente ansioso. Ou às vezes buscar o passado também. Então, assim, às vezes tem muita contaminação que a gente precisa olhar isso da partir do observador, sabe? Demora um tempinho às vezes para pegar esse jeito, porque a gente se embola um pouco nas narrativas. Mas você se parar, observa a sua respiração um pouquinho, tenta observar as narrativas, as historinhas que estão contando na sua cabeça, e depois você traz a sua atenção para o corpo. E que a melhor forma de trazer atenção para o corpo é, de novo, observando a respiração. E só de fazer isso, você vai colocar aí, fazer umas 5 respirações profundas, né? Mesmo que você não saiba o que é uma respiração profunda, inspira e solta, né? E a gente pode fazer uma prática um pouquinho mais clara para você entender como é que faz isso de uma maneira assim bem simples. Só de você fazer isso, você vai ver que vai diminuir a temperatura interna, vai diminuir essa rotação. Você vai ter condição de prosseguir, a hora que sinal verde, né? Na sua conversa, na sua reunião, na sua atividade, de uma maneira menos reativa. Então, lembra do semáforo. Então, uma coisa muito legal de fazer é você se sentar alinhado, com a coluna ereta. E aí que você pode colocar uma mão no abdômen e outra no peito. Lembra que eu falei sobre cada exalação é a possibilidade de você fazer um som. Tem um som que ele é muito legal, ele ajuda a liberar tensão, que é o Vu, V-U-U. Em chinês, o Vu, tem até um estilo de Kung Fu, é vazio. Então é literalmente você se esvaziar. E quando a gente faz isso, a gente solta o ar pela boca com esse som Vu, bem longo. E quando você fizer isso, você vai sentir a mão da barriga empurrando a barriga, como se você estivesse realmente esvaziando, contraindo o seu abdômen, tá? Então, vai fazendo junto comigo, eu vou guiando vocês. Então, eu vou contar até 3, a gente vai soltar o ar. 1, 2, 3. Solta o ar com o Vu. Contrai o abdômen, segura vazio por um instante. 1, 2, 3. Inspira profundo, expandindo o abdômen. Inspirou. E solta com o Vu. Inspira, expande o abdômen. Enche a barriga. Solta. Mais 3. Inspira.
Solta. Mais 2, inspira. Solta. A última, inspira. Esvazia tudo. Inspira profundo e segura com os pulmões cheios. Inspirou? Relaxa os ombros. Engole. Segura até quando for confortável para você. Quando precisar, solta o ar com um som de alívio. E observa o que mudou dentro de você. Importante dizer, Jaque, que essa prática não tem contraindicação, porque tem certos protocolos respiratórios que, por exemplo, uma pessoa muito hipertensa, ela não deve praticar, ou ela deve praticar somente com um terapeuta de respiração. Mas essa que a gente fez, ela é universal. Todas as pessoas podem fazer 5 a 10, se quiser 15 a 20 no máximo ali, inspirando profundo, expandindo o abdômen, soltando com vulva, que vai liberar tensão, a pessoa vai conseguir se sentir mais no presente, porque a gente diminui o fluxo sanguíneo cerebral, então assim, a gente diminui a atividade do neocórtex mesmo, você para de pensar tanto. Então ela é boa para ansiedade também. Completamente. Se você pudesse fazer agora para mim uma prática curtinha para ansiedade, qual a dica que você daria para o pessoal de casa? Então, o que acontece? A ansiedade, ela tem certos níveis que ela já pode beirar uma crise de pânico. E uma pessoa que está nesse ponto vermelho, quase assim, no sistema nervoso, ela vai precisar de alguém para ela se nortear. Então, muito importante, no caso assim, de alguém que você perceba que esteja numa situação assim, você estabelecer contato visual com olho no olho, segurar nas mãos da pessoa e você ser o espelho dela. Ela vai se valer dos neurônios espelho para fazer junto, porque você tentar dar qualquer comando verbal para a pessoa não te escuta. Chega um ponto que a ansiedade, a pessoa está assim, ela fica surda. Ela não consegue entender porque assim, o barulho interno é tão grande que ela não escuta nada. Então é importante esse contato somático mesmo, de segurar nas mãos e falar assim, faz junto comigo. Tá? E quando você, só de fazer isso, a pessoa ela já vai entrar na sua frequência, né? Na frequência da pessoa que está supostamente conduzindo, né? Que está mais calma que ela, né? E aí, um segredo que a gente chama de alívio universal, é um segredo, mas é um segredo aberto, que é uma respiração que já foi comprovada em laboratório que ela, assim, reduz drasticamente os níveis de ansiedade e cortisol no sangue, que é você inspirar 2 vezes, então, e você soltar com um som de alívio. Bem longo. E aí a exalação bem longa. Bem longa. Pelo menos o dobro do tempo que você está inspirando. Sim. Mas a chave é você... Porque às vezes a pessoa inspira profundo, a pessoa faz assim... E não consegue, a pessoa está travada. Então, inspirar 2 vezes possibilita esse movimento diafragmático. Então, você... Então, se a gente fosse contar o tempo, né? A exalação é quase o dobro. É o dobro, no mínimo o dobro, tá? E essa coisa do som de alívio é um som universal. Quando a gente tem prazer, a gente fala, a gente está querendo descansar, Então isso aí é literalmente a linguagem do nosso sistema nervoso. Relaxa, está tudo bem, está tranquilo, você está segura. Entende? Então, assim, é uma forma, de novo, vibrando as cordas vocais, mas mandando essa assinatura nervosa para o sistema nervoso que está tudo bem. E você está alongando a exalação. Perfeito. O que mais acontece na nossa vida é a gente se sentir contrariado. Você está ali, igual você falou, estava bem conectado, flutuando, e de repente vem
uma avalanche, vem as contrariedades. É dali que a gente, às vezes, está na essência, no nosso real, e a nossa indignação, a nossa resistência faz tudo se desconectar, né? Eu gostaria de te perguntar se você tem alguma ferramenta que você, Tiago, utiliza como âncora quando tudo parece ao contrário do que você imaginou, ou do que você desenhou, para que você não se perca tanto. Então, assim, em momentos de frustração / nervosismo, eu lembro da minha mãe quando ela falava que quando eu estava assim, nervoso em casa, né, e começava a bufar. E ela falava, tá soprando velhinha? Ela falava num tom assim de deboche, mas hoje eu entendo que o meu corpo estava procurando uma forma de compensar aquele estresse que estava presente, né? Porque quando a gente está estressado, os níveis de CO2 aumentam, porque a nossa atividade metabolismo aumenta. E a gente gera muito CO2. Então, o bufar ajuda você a baixar a bola. Então, em momentos assim de nervosismo, de tensão, vale fazer, por exemplo, umas 10 a 15 respirações. Se você continuar passando da conta e for a 30, 40, aí você vai retroalimentar aquele estresse. Então tem essas nuances. Por isso que é legal, é uma ciência, é uma arte, mas não é legal a gente... então é só respirar. Não, não é só respirar, porque você pode colocar mais lenha na fogueira, por exemplo. Sim. Então, em momentos de nervosismo, para quem é nervoso aí, meio estressado, faz umas 10. Vou até respirar pela boca, que vai ser mais intenso, mas depois para e deixa a respiração suave, porque assim, o nosso organismo ele foi projetado para economizar energia. Então a nossa respiração durante o dia, lembra quando eu falei que a gente respira 20 mil vezes por dia? Se a gente conseguir diminuir isso para 15 mil vezes, a gente já está ganhando, porque a gente vai trazer mais oxigênio, a gente vai se nutrir melhor, a gente vai poupar o coração e vai trazer mais absorção do oxigênio, então isso vai ser um ganha-ganha. Então essas práticas mais intensas devem ser feitas só pontualmente. Então eu quero trazer essa pergunta. O que é ser simples para você, visto que isso é muito pessoal? Então eu gostaria muito de ouvir de você o que é ser simples para o Tiago. Para mim, ser simples é você ou eu estarmos vendo cada momento pelo que ele é, na necessidade de cada momento. No momento, se eu quiser colocar o segundo momento, trazer ele para o primeiro, eu já me compliquei, porque eu não tenho as respostas do segundo momento. Para mim, ser simples é quase viver em queda livre. Mas então você não planeja nada? Planejo na hora de planejar. Tem a hora de planejar. E aí a hora do planejamento não é algo que eu estou pensando no futuro, é a hora do presente do planejamento. O resto é elucubração. E isso gasta muita energia. Então assim, ser simples é viver a vida a cada momento. Como é que vive a vida em cada momento? Estando consciente da respiração. Para mim é a forma mais simples de estar, não no presente, porque no presente é muito abstrato, mas está na presença. Está aqui agora. Agora eu tenho que fazer o quê? Estou aqui. Estou dando conta do que eu tenho que dar conta. Né? Se não vier pergunta, não tem resposta. Algo assim. Parece que é um atestado de viver alienado, né? Viver assim, mas pelo contrário, a economia de energia é tremenda. Você não precisa ficar gastando, se preparando para a vida. Eu fiz meus planos, mas eu estou aberta a tudo que se apresenta. Com certeza. Essa é uma economia de energia. Então, Tiago, eu quero te perguntar se em algum momento você sentiu mesmo assim a desconexão com a sua verdade, um fundo de poço, algo que você se sentiu totalmente vazio. A noite escura da alma. A noite escura da alma. Teve sim. E o engraçado é que foi engraçado, o trágico da coisa é que eu já tinha tido todas as orientações que eu poderia ter tido, já tinha andado com meus professores, já tinha assim o caminho das pedras, tinha uma caminhada, mas chegou um momento que parece que eu bati no fundo
e comecei a alimentar certas compulsões. Você fala um pouco de neurose, acho que eu me vi um pouco nesse lugar. E preocupação com grana, e educação dos filhos, o que é certo, o que é errado, e uma desconstrução tremenda de estar ainda tentando encontrar aquilo que era eu, mas aí tentava encontrar um meio termo entre a companheira para educar os filhos. A questão dos filhos foi para mim muito intensa, sabe? E eu não estava conseguindo ser o exemplo, porque não se educa com palavras, se educa com exemplo. Então, assim, me deu um tilt, né? Deu uma espanada total. Deu uma espanada. E aí, o que pegou para mim não foi tanto ansiedade, foi depressão. Aí eu comecei a ficar oco por dentro. Tinha uma apatia? Eu comecei a perder a vontade de viver. Ficou assim, tudo ficou cinza, sabe? E aí o engraçado é que eu lembro desse meu professor falava assim, quando você não chegar no final do poço, no fundo do poço, você não tem impulso para subir. E eu falava, caramba, então... Até então o sofrimento era meio sofrido. Sim. Eu não tinha pegado naquele ponto nefrálgico assim, né? Ou nevrálgico, talvez seja a palavra. E nesse momento chegou. E eu me pegava assim, mesmo falando ao alto, como se eu estivesse falando com Deus e dizendo, meu amigo, então tá, aperta o eject aí, então acabou a história aqui que eu não tô conseguindo fazer sentido, né? Nunca tive pensamento suicida, nada assim, e as vias de fato, nunca tive essa tendência, mas nas minhas orações eu falava, tô rendido, né? E o engraçado, o trágico, é que eu melhorava e aí voltava nas compulsões. E aí ficava nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, até que chegou uma hora que eu tive a questão familiar mesmo, a minha própria companheira, por isso eu cito ela como uma das minhas mestras. Ela falou assim, não te levo mais a sério. Você precisa de ajuda. E aí eu fui cirúrgico nesse ponto, porque eu falei assim, eu vou pedir ajuda, só que eu não vou pedir uma ajuda tradicional onde as pessoas vão me diagnosticar, porque o diagnóstico é uma identidade. Sim. E se eu me identificar com qualquer outra identidade aqui, vai dar ruim. Então, nesse momento, eu pedi ajuda, fui fazer terapia em grupo e tal, mas já sabendo que assim, não compre nenhum diagnóstico, nenhuma identidade, porque todas elas não vai ser você, vai ser só mais uma camada da cebola. E foi assim um fio de navalha, e tem sido, de assumir fraquezas, assumir vulnerabilidades minhas, fragilidades minhas, sem me identificar com elas. Porque eu vi que a maioria das pessoas, quando elas entram nesses processos, elas acabam se identificando com a doença, se identificando com um certo distúrbio. Eu sou isso, eu tenho essa síndrome, etc. E eu sempre Vira um rótulo, né? Eu falei, isso eu não posso permitir que aconteça comigo. E com todo respeito quem pratica dessa forma e tal, mas só que eu sabia que para mim não ia funcionar, porque eu ia ficar obcecado com isso. Eu ia apertar o enter assim, o ok, então eu sou isso. Não, eu não sou isso, porque o eu sou para mim é o nome de Deus dentro de cada ser. Sim. Então eu não posso macular esse eu sou com nada. Sim. Então, nesse momento, foi mesmo de chegar no fundo e começar a subir, dizendo, olha, agora vigiar e orar o tempo todo. Sim. O tempo todo. A cada respiração, não deixa acumular duas, não, que você pode cair do cavalo. E é interessante, né? Porque a gente só faz a virada de chave mesmo quando a gente se humilda a ponto de reconhecer e admitir que a gente pegou algum trevo errado. Sim. E que a gente está se afastando da gente mesmo. Sim. E foi fundamental eu assumir na frente de um grupo, eu tenho esse problema, eu tenho essa compulsão, eu tenho essa questão, eu estou aqui também, estou de igual para igual para todo mundo. E isso é muito legal, porque isso diz muito da minha história, mas eu acredito que fale muito da história do ser humano. E o que é ser gente de verdade para você? O que é ser agente de verdade, né? Como é que você
percebe isso em você quando você olha para você e fala: esse sou eu de verdade? Tem uma frase do poeta Rumi que fala: be as you are, show as you appear, né? Seja como você é e se apresente como você está. Então, para mim, gente de verdade é você ser o que você está sendo, né? A cada momento, de novo, a cada momento. O que está sendo necessário nesse momento, né? Precisa carregar umas coisas aí, então bora carregar essas coisas. E não ter, de novo, ideias sobre si mesmo, porque, inclusive uma curiosidade, o meu nome Tiagui, o meu nome de batismo cristão é Tiagos, e depois eu recebo um segundo batismo hindu, que é Tiagui. E foi engraçado que quando o Swami que me deu esse nome só mudou a última letrinha, eu achei que eu não merecia um nome espiritual, e ele só mudou a letrinha e deu uma risadinha para mim. Depois eu falei: nossa, só mudou uma letra, Swami, né? O que significa Tiagi? Aquele que renuncia às ideias de si mesmo. Olha que lindo! Então, uma constante desconstrução, por isso eu começo falando da cebola, né? Então, para mim, gente de verdade é desconstruir as ideias que se tem de si mesmo. Muito interessante, porque eu tenho também uma percepção desse meu movimento de alinhamento com a minha verdade, porque eu já desconectei muito da minha verdade. E todas as vezes que eu tento ser o que eu não sou, ou fazer aquilo que não é meu, só porque eu vim em algum lugar, é muito esforço para pouco resultado. Mas quando eu tenho na minha natureza, no meu natural, na minha verdade, algo que foi me concedido de graça, na graça, e eu movimento aquilo, é pouco esforço para muito resultado. Tem uma potencialidade, a verdade, sempre, né? E por isso que o movimento Gente de Verdade, ele tem essa proposta. Porque quando você se aceita, você está linkado com o seu maior poder, que é a sua verdade. Então, só para a gente fechar, como é que é isso para você? Assim? Você sente isso na sua alma? Sinto. Porque você tem essa alma de artista e às vezes o mundo vai tentar te puxar para o tradicional. Sim, as contas a pagar, os boletos vencendo. Então, eu percebi primeiro que existiam crenças limitantes, existem, e estou um a um olhando para elas, entendendo a origem delas, que às vezes está na minha genealogia, na minha árvore ancestral, e estou fazendo as pazes com esse processo. É um processo meditativo mesmo, é um processo místico que eu tenho que diariamente, acontece entre as 3 e as 5 da manhã, eu tenho essa pausa, eu sou acordado, assim, e aí, tipo, vamos trabalhar. E nesse momento eu fico ali descascando a cebola. E isso acontece espontaneamente. Teve uma época que eu tive que construir uma disciplina de me acordar com alarme e tal. Vamos lá, senta, respira, medita, faz os seus processos aí e tal, que eu fui iniciado, que eu fui introduzindo. Hoje não. Hoje, assim, às vezes eu sou acordado às 2, às vezes eu sou acordado às 3, geralmente é nesse intervalo. Então isso para mim é o abrir e fechar parênteses. Então começa o dia assim. E isso me garante que eu tô, vamos dizer assim, tem um filme interessante que o menino, acho que chama-se Draco, não sei, não lembro o nome, mas o menino ele vê uns fios de luz assim, e ele só tem que seguir nesses fios de luz e vai sempre levando para sincronicidades. Então é meio que isso, assim, quando eu começo o dia assim, é como eu estou vendo os fios de luz. Eu sinto isso muito no cardíaco aqui, onde tem, como eu falo, onde tem prana, onde tem energia. As coisas que não estão vibrando aqui, às vezes vêm propostas. E, é brincadeira eu vou falar isso, né? Mas assim, a coisa não rola, não acontece. A pessoa não me liga, o prazo passa, e aí eu falo, mas não estava aqui mesmo. E eu não me lamento, eu não me sinto, nem naquela coisa assim, dizendo, puxa, eu tive que negar aquela proposta. A coisa simplesmente, magicamente, não rola. E eu fico só observando, eu falo, que legal. É como se a graça estivesse me protegendo das coisas, sabe? Então, assim, o meu compromisso é estar, tipo, todo dia plugando na fonte lá.
vamos lá, o carregador, colocar a bateria para carregar, e é esse momento meu de vácuo, de nada, de prática, e eu fico ali, vamos dizer, afinando o meu instrumento, a minha intuição. E aí o dia começa e é só seguindo o fio de luz, é só ir seguindo. E aí tem a hora que, deu uma bugada, semáforo, para, olha, escuta, autorregula, prossiga. E vamos indo, né? Tem dia que é só semáforo, aquelas avenidas cheias, tá tudo vermelho, tem que parar. Não, parece que tem dia que é um dominó de semáforo, né? E tá tudo certo. Aí tem lá influência astrológica, tem isso, tem aquilo, tem milhões de influências e tá tudo bem, estamos navegando, estamos na floresta. Perfeito. Destrinchando. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa entrevista. Quero te agradecer. Muito obrigada. É sempre um prazer. Eu pratico algumas coisas com o Tiago e a gente já fez trabalho juntos também em vivência. E eu aprecio muito o seu trabalho, valorizo o seu trabalho. Que bom que tem gente com esse nível de sutileza para ensinar o ser humano a respirar e fazer a nossa vida, o nosso veículo, ser cada vez melhor. Sim. E para você que está em casa, eu queria te falar para você seguir com a sua verdade. Porque não tem nada mais magnético do que ser agente de verdade. Se você acha que as pessoas gostam do seu personagem, você não imagina como elas podem se apaixonar pelo seu eu real, pelo seu gente de verdade. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.